pacientes, eles iam fazer um procedimento cirúrgico de grande porte, até se tinha anestésico, mas, por exemplo, os anestésicos básicos, você encheu o cara de álcool, laudo, de morfina, ópio, mas você não tinha certeza que, embora ele poderia estar relaxado, o padrão de consciência não se dissinou, a musculatura poderia responder reflexamente ao corte. Então, imagina você fazendo um corte no abdômen do indivíduo, mesmo que não exista de dor, a musculatura contrai reflexamente, segundo estudo. Então, eles começaram a utilizar o bloqueador neuromuscular, perto aqui, e começaram a reduzir a dose do anestésico, porque era só para relaxar a consciência do indivíduo no fedor e a musculatura não respondesse a essa lesão reflexamente. Entendeu? Ou seja, porque antigamente essas grandes cirurgias que se faziam era mais fácil, não é fácil não, mas o indivíduo às vezes ele morreu. Para você fazer ele não responder reflexivamente ao corte, à musculatura, você tinha que aumentar tanto a dose de anestésico, às vezes ele tinha um parada respiratória pelo anestésico, não pelo processo cirúrgico em si. Às vezes cortar, abrir um lugar sensível, a musculatura responde reflexamente. A pessoa morreu. Aí descobriram que a musculatura para, não contrai de jeito nenhum. Então você consegue reduzir o anestésico do bloqueador. O bloqueador neuromuscular não é um anestésico. Se a pessoa tomar um bloqueador neuromuscular que vai bloquear os receptores nicotínicos, ela vai cair, vai ficar com o olho aberto e esperar a morte chegar. Então ela não consegue respirar. E você sente dor, só que você não pode mexer. E vai morrer em 5 minutos porque você não consegue respirar. Tem gente, infelizmente, no hospital, eu falar com a suicídio assim. Eu falo. Normalmente você vê as pessoas que usam drogas acabam se usando demais, fentanil, fino, por aí vai. Mas isso aqui já é algo mais dramático, digamos assim, tá? Existe. Então você vai lá na farmácia, me dá um pancurônio aí. Pancurônio é um bloqueador neuro. Você acha que você vai comprar? Não compra mais. Isso aí é para nível hospitalar, você vai achar uma cirúrgica, né? Então, já que esse aí, eu só dei um exemplo do que acontece com o bloqueador, por exemplo. Bloqueio aqui, acabou, mas você tem que entubar a pessoa, né? Agora, quando você tem a abertura daqueles canais, o potencial de ação vai passar para onde? Para as. Ou seja, você gerou um novo potencial dele, só que é na membrana da fibra muscular. Ou seja, basicamente. Eu já mostrei para vocês, ó. E exatamente aqui eu já falei para vocês, ó. Tem uma membrana muscular, os canais são de sódio, vão receber quem? Acetil? Só que o receptor aqui chama de quê? Oi? Canal de sódio. Mas é acetilbrito que vai entrar? Vai ser liberado? Não. Quem vai entrar? Qual o nome do receptor da acetilbrito? Nicotínico de placa motora. E tem outros nicotínicos. Perfeito. Quando o acetilcolina se liga em luz aqui, ele vai sim. Aí o sódio que está mais fora vai fazer o quê? Você despolarizou a membrana da placa motora do músculo. É a neurocondução que vocês sabem. Olha lá. Só faltou o canal de cálcio para ensinar. Liberou a acetilcolina, ó. Tá vendo que tá vendo dois, ó? Aquele ligou um só, não vai abrir, ó. Esse aqui vai abrir, vai abrir, vai abrir. Ó, ligou um só. Ó, os três abrindo, aqui não abriu, ó. Ou sódio entrando. Porque só se ligou um, tem que ter duas. Tá? Aqui o sódio entrando, gerou um potencial de na membrana do músculo. Ok? Eu não fiz nada com a pequenininha lá embaixo. Só despolarizei a membrana. Vamos lá. Aí, quem? Olha que importante. O objetivo traumático libera grande quantidade de cálcio. Aí as pessoas falam que assim,
o grande íon responsável pela contração muscular, de fato, é o cálcio. Vai falar, quanto mais cálcio no músculo, alguém deve ter ouvido falar, mais maior, mais forte, melhor a contração muscular. Mas esse cálcio, ele independe do meio externo. O cálcio para a contração muscular está dentro do próprio músculo. E dentro aonde do músculo? O retículo sarcoplasmático. Ele não pega o cálcio. O sódio não entrou para espolarizar só a membrana? Alguma coisa vai acontecer com o cálcio agora dentro do músculo. Só que o músculo está guardando aquele cálcio. Como assim? E aí, quando você pega uma figura, uma figura muscular, outra, né? Você está vendo que parece uma rede amarela em volta dessas figuras musculares? Por isso eu chamo de retículo, rede pequena. Então, retículo sarcoplasmático. E está em todas as figuras, né? Você consegue ver esses tubos aqui, ó. Aqui é o longitudinal e aqui seria o corte o quê? Trans. Por isso que eu chamo de túbulo transverso. Mas você pode chamar para mim, o livro vai estar assim, túbulo T. Túbulo T de túbulo transverso. O que isso tem a ver? Quando você olha aqui e fala, pelo amor de Deus, não, vai parecer meio estranho agora, mas vai ficar uma coisa simples, ó. Por exemplo, isso daqui, você já sabe, já tem potencial de ação lá no nervoso central, veio a sinapse química, liberou a acetilcolina aqui, ok? Se ligou no receptor nicotínico de placa motora, que é um canal dele. O sódio entrou aqui. Isso aqui é o potencial de corrente elétrica, potencial de ação. Você está vendo que na membrana do músculo tem um buraco aqui, tem um buraco aqui, um tubo. Isso aqui é um tubo pequeno, túbulo. Só que ele está transversal, túbulo T. E o túbulo T tem um íntimo contato com o retículo sarcoplasmático. E ele fica armazenando o quê? Cálcio. Então, quando o potencial de ação vem se propagando pela membrana e cai no túbulo T, o túbulo T tendo contato íntimo, esse potencial de ação acaba incorporando o túbulo T, o retículo sarcoplasmático libera o quê? Para dentro dele mesmo, para dentro do músculo. Aí sim, agora eu vou brincar com quem? Actina e miosina. Depois eu vou fazer o flashback, né? Estou contando passo a passo. Tinha um nome que falava um ponto do tipo de reserva, tríade, né? Pontos cruzadas? É, no caso do professor deu um exemplo, encontro que. Mas aí no caso seria do coração. Coração, porque esse ponto funciona aqui. Ah, sim, Ah, tá. Uma coisa. Aqui ainda tem receptor de renodina e o disopiridina, que eu posso dar isso para cafeína para vocês. Aí eu posso falar. Mas é triste por isso. Tá? O que eu falo? Liberou o cálcio. Mas liberou plano, ou seja, o cálcio que eu mexi nas proteínas contráteis veio aqui de fora. Teve que passar isso aqui? Não. Ele até veio para o retículo guardar, por uma situação. Mas para a contração, teve que ser liberado pelo retículo. Graças ao potencial de ação gerado também, que foi graças a uma sinapse que veio para o potencial dele. Eu voltei. Estou vindo. Ok? Agora esse cálcio vai para onde? Para as proteínas concatenadas, que é a terceira etapa. Você não sabe. Até agora você já sabia. Por exemplo, o cálcio provoca grandes forças atrativas entre os filamentos de actina e deslizando eles. Como assim? Vamos lá. Vamos aprender primeiro as duas principais proteínas, como elas são, para a gente entender. Quando você pega a miosina, ela é uma proteína de cadeia pesada, por isso você vê bandas escuras, por exemplo.
Essas duas cadeias pesadas, elas formam algo como se fosse uma hélice, uma alfa-hélice, ó. Isso é pesada. E no finalzinho dela, ela forma o que se parece com duas cabeças. A famosa cabeça da usina, perfeito. E se você prestar um pouquinho de atenção, que eles chamam de cabeça de usina, essa cabeça de usina tem capacidade de se mexer, como se ela fizesse isso aqui, ó. Ela é articulada, a proteína. Está vendo? Ela é articulada. E se você prestar um pouco de atenção na figura, aqui está escrito local de ligação para quem? Actina. Só escuta, tá? Só escuta. Já a actina é uma proteína mais leve, lembra que eu falei? Passa fácil. Só que a actina, você tem 3 grupamentos presos na actina. Proteínas leves. Você tem a própria actina. Depois com um desenho 3D fica bem mais fácil de chegar ao que eu falo. Tem a própria actina, que são formados por 3 componentes proteicos. A actina, a troponina tem várias, a mais importante é a troponina C de quê? Por quê? Aquele cálcio que você liberou, você acha que é para onde? Para a troponina C. E o que a troponina C faz? Filamento de actina é aquele mais simples que vocês viram, que é fininho, 2 cadeias enroladas em hélice. Só que ela é bem fraquinha, ela é fraquinha no sentido de não é uma proteína pesada, por isso que você vê ela mais branquinha. Feito? A tropomiosina, ela fica frouxamente presa à cadeia de actina, ou seja, é como se a actina tivesse uma. Sabe aquelas fitas de carnaval que o pessoal jogava ou joga ainda, não sei? Aquilo fica enrolado em volta da actina. Você está dando certo? Fica enrolado em volta da actina. É uma proteína que fica enrolada. É como se fosse uma bandagem em volta, que é a nossa figura. Uma bandagem. E a troponina C fica preso a quem? A tropomiosina. Oi? Só que só estava dando uma explicação. Como? Isso. Vamos saber as coisas um pouco mais aprofundadas e lapidar o vocabulário de vocês em relação a isso que eu quero. Tá? O que acontece? Você tem várias troponines, só se preocupe com essa. Então você tem. Qual é de cadeia pesada? Iô? E tem as suas? Quais são as de cadeia leve? A actina. Só que na actina você encontra 3. A própria actina, a tropomiosina que fica enrolado, e preso à tropomiosina você tem a troponina do tipo C. C, porque quem vai se ligar ali? O cálcio. Que vem da onde? Do retículo que veio através do potencial de ação gerado pela entrada do canal de sódio, o potencial de reação gerado pela. Estou voltando, ó. Eu posso ir, voltar e ir, ok? Então vamos lá. No estado de repouso, a tropomiosina ela fica em cima do local de ligação. Então, isso aqui se ligaria na actina. E ver isso aqui parado, sem se mexer, como é que funciona, na cabeça é muito confuso. Tanto que o mecanismo de ação explicado para a contração muscular, ele não é tão antigo, não. Isso é da década de 30 a 40. O DNA foi descoberto em 52, o Watson Crick. Então isso aqui não é tão, assim, antigo que a gente saiba. A gente sabe que é assim devido à tecnologia, mas não é igual 1800 que já sabia das coisas, não. Isso aqui é novo, assim, entre aspas, tá? Então, quando você olha aqui, ó, aquela figura do famoso sarcômero, eles fazem sempre esses desenhinhos. Você pega essa borda mais fina pretinha aqui, você sabe que são filamentos finos, ou seja, que é o complexo da actina. Você tem a actina, a tropomiosina e a troponina. E isso daqui é o que? A miosina. E essas trocinhas assim desenhadas, quem são? As cabeças da. Alguma coisa tem que acontecer para a cabeça
encaixar na actina. E a actina não é a proteína de cadeia leve? E aquela cabeça consegue fazer o quê? Se mexer. E ela pode fazer o quê? Arrastar. Então, isso no estado relaxado está aqui. Quando isso começa a acontecer, a contrair, eu não falei que o sarcoma ele encurta? Ele encurta porque alguém está puxando a actina. Quem está puxando? A miosina. Então, alguma coisa acontece no estado contraído que a actina vai sendo puxada aqui, ó, o músculo contrai. Ou seja, o que faz os filamentos de actina deslizarem para dentro do sarcoma e contrair? Esse é o ponto. O que faz? Ou seja, para o interior do sarcoma, por entre as fibras de miosina. Qual é a relação das proteínas de cadeia leve, actina, tropomiosina e troponina C, com a miosina, com a miosina de cadeia pesada? O que o cálcio faz ali? Como é que isso mexe? Simples. Então, o que são pontes cruzadas? Normalmente, ó, você tem uma cadeia pesada que é a teria aqui embaixo também, que estão falando de dados. Você seria quem? Aqui, China. Então você vê pontos de ligações onde a cabeça da miosina se ligaria. E isso aqui consegue mexer. Então você imagina bilhões fazendo isso aqui ao mesmo tempo. Vão fazer o quê? A actina vai puxar. Mas eu tenho que estar com isso aqui livre e solto, porque a cabeça da miosina ela tem naturalmente uma atração pela actina. Ela se liga, ela é eletrostaticamente. Mas tem alguma coisa que não deixa ela se ligar. Fica escondendo isso. Escondendo. Então, olha só. Então, se ficaria assim, ó, puxando a actina, ó, a cabeça da miosina e puxando a actina. Dessa forma. Né? Isso daqui, ó, quem é? Miosina. Aqui, quem são? Cabeça da? Aqui os filamentos dele? Isso aqui a miosina não mostrava, né? Então, quando você pega as três, que agora vem pulo do gato, para você entender mais fácil, ó. Isso que está meio laranja, depende, sei lá, simplesmente é a fita mais leve, que é a actina. Essa fita roxa que está em volta aqui, ó, é a tropomiosina. Então a tropomiosina, ela fica no local exatamente escondendo aonde deveria se encaixar. A cabeça da miosina. Perfeito. Só que junto da tropomiosina